em Cristo Jesus, você agora vive uma guerra interna, carne versus espírito. Quer saber quem vence? Fique até o final e você verá quem em você vai vencer. Amém? Povo abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus, família, só Jesus na causa. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a tua casa, com a tua família, e que aonde você for nesse dia, você venha manifestar na vida das outras pessoas essa paz de Cristo que habita dentro de você. Amém? Glória a Deus. É uma alegria, irmãos, estarmos aqui para iniciarmos o nosso dia alegres, celebrando no Senhor, sabe? Meditando na palavra de Deus, nesse momento de reflexão diária com o missionário. Por aqui, temos esse compromisso de todos os dias estarmos juntos, meditando na palavra de Deus, aprendendo na palavra de Deus e crendo em Deus que este dia será um dia abençoado, vitorioso, iluminado por Deus para a tua vida. O melhor dia que você vai viver até hoje é esse dia que se inicia, chamado hoje. Amém, queridos? Você é novo por aqui? Meu irmão, seja bem-vindo a esta família, só Jesus na causa. Sinta-se abraçado como membro desta família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amados, eu quero ler com você hoje um texto das Escrituras Sagradas que está em Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Assim está escrito: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ouça-me. Antes de você aceitar Jesus, você não tinha essa contenda, sabe? As pessoas que vivem sem aliança com Deus não têm essa contenda interna, essa briga interna. Agora, todos nós que aceitamos Jesus, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, agora tornando filho de Deus, nós passamos a viver essa guerra interna, porque agora o Espírito da verdade habita em nós. Então, queridos, a nossa carne quer ir para um lado, o Espírito da verdade que habita em nós quer ir para o outro. A carne, ela inclina para a morte, o Espírito inclina para a vida, porque o que a carne quer, ouça, é pecar. Até porque em 1 Coríntios, capítulo de número 15, no verso 50, a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Sabe, amados? Então, agora nós temos essa guerra interna. E eu ouvi de um pastor alguns anos atrás, ele contando uma história, e eu achei interessante, sabe? Ele contava que existia um homem que criava 2 galos de rinhas, galo de briga, que botava para brigar. Ouça isso. E tinha um galo preto e o galo branco. E quando faltava ali alguns dias ou semanas para acontecer o combate, ele ligava para a mesa de aposta e perguntava à pessoa que ficava ali: qual galo está ganhando aí nas apostas? E as pessoas que estavam ali vendendo as apostas diziam para o dono do galo: olha, aqui só está dando que vai ganhar o galo preto. Então, naquelas últimas 2 semanas, antes do combate, na penúltima semana, ele diminuía a ração do galo preto e aumentava a do branco. Na última semana, ele não dava a ração ao galo preto. Quando chegava a hora da luta,
todas as apostas direcionadas ao galo preto, por ele não estar se alimentando e só o branco, logo nos primeiros rounds, o galo branco vencia. Marcava-se uma outra luta, sabe? E depois, quando estava próximo àquela luta, a mesma pergunta: quem está vencendo nas apostas? Agora só dá galo branco. Então, ele passa a diminuir a comida do galo branco e quando chega na última semana, ele não mais a alimenta, sabe? E quando chega na hora da luta, nos primeiros rounds, o galo preto vence. Sabe, queridos, o que nós aprendemos com essa lição, trazendo para nós? Dentro de mim e você, vai vencer aquilo que nós alimentamos mais. Quem você tem alimentado mais? A sua carne? Quem você tem alimentado mais? O seu espírito? Aquele que você alimentar mais é quem vai vencer. E note, se você alimenta mais a carne e a carne vence essa guerra contra o espírito, você está em ruínas. Você está, queridos, correndo um sério risco, porque a tua natureza humana, ela não tem apreço pelas coisas de Deus. Sabe, o que ela quer mesmo é ir ter uma vida de destruição, uma vida que ame o pecado, que abrace o pecado. O que a nossa carne quer é contrário ao que o Espírito quer. É por isso que nós temos essa guerra. Mas aqui o texto, ele começa nos dando um conselho, nos orientando. Queridos, quando no verso 16 diz: portanto, vos afirmo, Paulo, instruído por Deus, está fazendo essa afirmação: viva pelo Espírito de Deus, viva pelo Espírito Santo, deixe ele dominar a sua vida, dominar as suas ações, ter o controle da tua vida nas mãos dele, porque ele diz: e aí de forma alguma você vai atender, você vai satisfazer a vontade da tua carne. Quando é que eu faço isso? Quando eu permito que o Espírito Santo tenha o controle da minha vida, o controle da tua mente, o controle das suas ações, do seu dia a dia. Sabe, queridos, quando assim nós o fizermos, nós não vamos atentar para a vontade da nossa carne, que é contrária à vontade de Deus. Pense nisso, tá? Sabe, talvez você tenha vivido essa guerra até aqui, mas tenha alimentado o lado errado da história. Talvez você esteja alimentando muito mais a tua carne do que o teu espírito. Se isso assim estiver acontecendo, você está correndo um sério risco de ser decretado a vitória da tua carne sobre o espírito. Porque aí Paulo, continuando, ele diz assim: porquanto a carne, a nossa carne, porque note, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos em novas criaturas, mas ainda habitamos no corpo velho, ainda habitamos nessa carne que deseja o pecado, que tem inclinação para o pecado e o pecado que gera a morte eterna, a separação de Deus com os homens. Então ele diz: porquanto a carne, ela agora virou inimiga do Espírito. Quando você aceitou Jesus e recebeu o Espírito da verdade, a carne se opõe, ela agora é inimiga, ela agora trava uma guerra, sabe? É aquele dia que você não está sem vontade nenhuma de ir à igreja, é a carne. Naquele dia que você não tem vontade de ler a Bíblia, a carne, de orar, é a carne, de se envolver nas coisas do Senhor, é a carne. Agora, quem você vai permitir que vença dentro de você? Sabe, querido, eu costumo dizer que o melhor dia de você ir ao culto é quando você não está com vontade, sabe? Porque você massacra a tua carne, mostrando para ela que o controle da tua vida não está sobre ela, mas sobre o Espírito. Ele diz: e o Espírito contra a carne. Ambos são inimigos mortais. Um quer te dar vida, um te aproxima de Deus, um quer te levar para uma eternidade com o Senhor, que é o Espírito. Ao outro quer te destruir, quer te levar para o pecado, quer te levar a viver uma vida sem regras, uma vida sem lei, uma vida onde pode tudo, mas como colheita dessa opção é a separação eterna de Deus com os homens, que é o que está em Apocalipse, capítulo de número 21 e o verso 8. Então, queridos, alimente mais o seu espírito, porque ele diz: eles se opõem um contra o outro, de modo
que não conseguis fazer o que quereis. Nós não fazemos o que queremos, nós somos dominados ou pela carne ou pelo espírito. Quer um conselho? Alimente o espírito, sabe? Fortaleça o espírito, porque ele vai te levar a uma eternidade com Deus. O que você anda vendo, sabe? Está alimentando quem? A carne ou o espírito? O que você anda ouvindo? Está alimentando quem? A carne ou o espírito? O teu coração, o que tem nele, alimenta a carne ou o espírito? As companhias do teu dia a dia, as pessoas com quem você mais se envolve, eles transmitem um alimento para a tua carne ou para o teu espírito? Queridos, você precisa pedir a Deus o espírito de discernimento para discernir essas coisas, sabe? Discernir as más companhias, como está escrito em 1 Coríntios 15:33, que elas corrompem os bons costumes, sabe? Você precisa discernir as coisas que a carne gosta e assim recusá-la, rejeitá-la, para que você não viva segundo a vontade da tua natureza humana. Amém? Pense nessa palavra. Pense, porque aqueles que estão em Cristo Jesus agora submete a natureza humana à vontade do Espírito. Aleluia. Jesus diz que agora nós temos também a natureza de Deus em nós, em João 3, quando ele conversa com Nicodemos. Agora nós precisamos que essa natureza espiritual vença todos os dias. E não é só uma vez, não, irmão. É todo dia a nossa natureza carnal. Amém? Pense nisso, porque Deus nos levantou, Deus nos chamou, tornamos filhos de Deus para andar agora segundo o Espírito e não mais segundo a vontade da carne. O verso 16 diz: portanto vos afirmo, é uma afirmação, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da natureza humana ou da tua carne. Amém? Glória a Deus. Medite nesta palavra, alimente o teu espírito. Comece o teu dia ouvindo a mensagem, lendo a palavra, orando, sabe? Termine o seu dia do mesmo jeito. Tenha tempo para o Senhor, sabe? Busque o Senhor enquanto se pode achar e invoque-o enquanto ele está por perto. E assim o teu espírito se fortalecerá e vencerá essa guerra contra a tua carne e te levará mais ainda para próximo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, como diz a tua palavra, nós vivemos essa guerra constante. Senhor, é todo dia nós temos essa guerra, do amanhecer ao deitar e muitas das vezes até dormindo, sabe? Nos sonhos nós estamos em pé de guerra, a nossa carne lutando contra o nosso espírito. Mas, Pai, quando o Espírito Santo do Senhor, aleluia, passa a habitar em nós e nós o entregamos a nossa vida, o nosso controle, sabe, nas mãos do Espírito Santo, para que ele guarde, guie a nossa vida, meu Pai, nós não daremos mais lugar à carne. Senhor, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, Pai, que mesmo servindo o Senhor até aqui, tem permitido que a carne se sobressaia. Pai, dê a ele e a ela discernimento, dê a ele e a ela força para romper com a carne, dando lugar e se esforçando para viver no Espírito, porque assim esses alcançarão a eternidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Medite nessa palavra, sabe? Faça um esforço para você alimentar todo dia mais o Espírito do que a sua própria carne. Cuidado com o que você vê e com o que você ouve, para se isso tudo está alimentando o teu espírito ou a tua carne. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê força para você, no espírito, vencer a tua carne. Tenha um dia abençoado, iluminado, próspero em Deus para a tua vida, em nome de Jesus, graça e paz.